Saudações ONLUZ. O Instituto ONLUZ vai desenvolver e trazer então este tema sobre as transformações na vida, na matéria, a respeito de como que eu posso continuar me desenvolvendo espiritualmente, como que eu posso ter uma vida equilibrada, uma vida harmonizada, uma vida em sintonia com as energias divinas de luz e ao mesmo tempo manter a minha vida material, a minha vida financeira, a minha vida profissional, enfim, a manutenção das minhas necessidades de sobrevivência física, de sobrevivência material, tá? Esse tema ele é muito importante porque nós todos estamos vivenciando transformações importantes nesse momento de transição planetária, tá? Existe um vídeo aqui no YouTube, no nosso canal, dá uma olhadinha na playlist sobre transição planetária. Nós explicamos assim de uma forma resumida assim o que efetivamente é, tá? E nesse sentido a gente percebe pelas pessoas que nós estamos atendendo, acompanhando já há muito tempo, né? E também observando o movimento que as pessoas estão fazendo nas redes sociais para buscarem uma prosperidade material, nós estamos observando que há pontos importantes a serem considerados, a serem esclarecidos para todos nós, tá? Então, por isso que o objetivo principal de nós estarmos trazendo esse vídeo, ele com esse intuito, de trazer algumas reflexões do porquê que a humanidade está vivendo um período considerado um caos sob o aspecto espiritual, emocional, mental, financeiro, material, né? E por que então ela vive isso e como que eu consigo encontrar saídas para estar vivendo na matéria, mas não me deixar envolver pela densidade da matéria, ok? Muito bem, vamos lá. Então, inicialmente, gente, para quem ainda não nos conhece, a gente recomenda que vocês entrem no site do Instituto ONLUZ, olhem os nossos materiais, a nossa proposta de trabalho, né? E se assim desejarem, então, né, acompanhem todos os nossos trabalhos, as nossas recomendações terapêuticas que temos aí para poder lhe amparar, né? Ou melhor, para que as hierarquias que nos amparam consigam, através de nós e através da sua vontade, lhes ampararem também na reconstrução da sua vida, se você assim desejar, tá? Bom, então vamos lá. Primeiro ponto a ser considerado: o porquê que a humanidade chegou no estágio que chegou. Um estágio de desigualdade social, um estágio de desequilíbrio mental intenso, desequilíbrio espiritual, desequilíbrio emocional, né? Desigualdade no sentido material, financeiro, desigualdade nos relacionamentos. Por que a humanidade chegou num estágio também de destruição dos recursos naturais, né? Num estágio que parece que nós não temos saída, parece que as coisas não conseguem se resolver, né? E nós estamos aqui encarnados em um planeta, vivendo sob estas condições, né? Então, e muitas pessoas elas estão querendo encontrar um equilíbrio nisso tudo, né? Então, aqui nós vamos fazer umas breves reflexões o porquê que nós chegamos nesta situação, tá? Bom, o histórico da evolução planetária, da evolução deste sistema planetário, é um histórico bastante denso. É um histórico que
mostra que a vida humana aqui, ela se desenvolveu sob parâmetros de escravidão, de exploração, de destruições muito intensas entre os impérios econômicos, os impérios políticos, os impérios financeiros, que aqui, então, se instalaram neste planeta, tá? Mas, efetivamente, a essência divina do planeta Terra não era para ser assim, tá? A essência divina desse planeta, esse planeta ele faz parte de um rol de outros planetas dentro do cosmos, aonde aqui deveria ser um local de cura, tá? Que deveria ser um planeta curador, tá? No entanto, historicamente, isso é uma questão de éons da existência da Terra nesse universo, tá, gente? Não é uma coisa assim de alguns mil anos atrás, é de éons da história da humanidade. Então, muitas consciências que aqui vieram para desenvolver os seus projetos de cura, elas acabaram se perdendo na sua caminhada evolutiva. Acabaram criando uma estrutura de trabalho. Deveria ter, quem veio para cá há muito tempo atrás, foram 7 grandes arcanjos, e esses 7 grandes arcanjos, eles deveriam coordenar um trabalho de cura e evolução aqui na Terra, em parceria com outras centenas e centenas de filhos e filhas da luz que também vieram para cá para desenvolver um projeto de mestria espiritual de cura neste mundo, tá? Mas ocorre que essa equipe desses 7 arcanjos, conhecidos popularmente como os anjos caídos, tá? Eles se rebelaram contra uma estrutura divina superior, e a partir disso eles criaram os seus próprios impérios umbralinos, os seus impérios trevosos, criando com isso as chamadas realidades paralelas nesse planeta. E ao criar realidades paralelas umbralinas nesse planeta, eles também criaram um universo ao redor da Terra, um universo de dor e sofrimento, um universo de densidade. E eles então acabaram que viraram as costas para os seus pais criadores, suas consciências divinas de luz. E diante desta realidade, então, houve uma necessidade de uma intervenção cósmica, né, onde colocou-se então a Terra e todo o universo dessa realidade paralela criada por esses anjos caídos, foi colocado então uma energia, um campo eletromagnético chamado de barreira de frequência, como se fosse um campo de contenção, onde a Terra ficou sob quarentena, tá? Por muito tempo, ok, gente? E nesse sentido, então, aqui para cá, começou-se então a se desenvolver um projeto chamado Projeto Operação Resgate, de resgate do planeta Terra e resgate da humanidade que ficou presa a esse esquema, né? Para isso, então, existiu e ainda existe toda uma hierarquia cósmica atuando de uma maneira silenciosa, de uma maneira
extremamente sábia, seguindo leis divinas superiores neste planeta, onde todo o resgate, toda a cura, toda a libertação feita, ela é realizada sob os parâmetros da paz, do amor e da harmonia para toda e qualquer criação da vida e de qualquer ser divino que aqui reside, tá? Então este é um trabalho que já vem sendo feito há muito tempo e daqui a pouquinho eu vou explicar mais um pouquinho como se conectar a essas energias divinas, tá bom? Ocorre que quando esses 7 arcanjos viraram as costas para a estrutura divina de luz, né, e criaram os seus impérios, eles fizeram associações com várias energias nefastas das realidades do que eles chamam de submundo, dos mundos mais densos deste universo onde nós estamos inseridos. Porque o universo que a gente está, que segundo as literaturas que a gente estuda, chama-se universo Nebadon. E uma parte desse universo que fica também considerado como o quadrante estelar de Satânia, Oriones, ele é uma área, vamos pensar assim, uma área geográfica do universo que ela é muito densa, muito matéria, tá? Exige um acoplamento e uma organização de vida aqui extremamente densa e material, tá? E nessas imediações desse quadrante estelar existem outras estruturas de vida. Estruturas de vida que são seres espirituais, seres cósmicos, seres divinos, mas que eles escolheram vivenciar uma estrutura divina contrária às leis evolutivas superiores, tá? Então, esses arcanjos, quando viraram as costas para Deus, a consciência divina maior, eles fizeram essas associações e a partir disso, todas as almas que estavam aqui, elas ficaram presas ao esquema desses seres, ao esquema perverso, um esquema dominador, um esquema que traz uma energia bélica muito grande, que traz uma energia de sofrimento imensurável, tá? Bom, nesse sentido, o que aconteceu? Essas ordens, foram se formando várias ordens negras ao redor da Terra nessas realidades paralelas, tá? Então, algumas delas são conhecidas, por exemplo, os Illuminates, os Anunnakis, os Chopats, né? Enfim, a Ordem do Dragão Negro, entre outras organizações que tem por aí, né? Essas organizações, elas fazem parte dessa estrutura negra que sustenta o planeta Terra na superfície e nas realidades paralelas, tá? Inclusive, ela sustenta as encarnações, os processos encarnatórios, a roda kármica da Terra, nos parâmetros da dor e do sofrimento. Porque um processo reencarnatório aqui, sustentado em uma frequência de luz, isso não ocorre, tá? Não é assim que funciona. Mas, enfim, esse é um outro assunto, tá? A encarnação, inclusive, eu acho que a gente tem até um vídeo no nosso site que fala, acho que, sobre esse tipo de questão, né? Sobre o desencarne e como é que ocorre esse processo de aprisionamento nessas realidades, tá bom, gente? Bom, então o que acontece? Entendido como é que, primeiramente, para a gente compreender o porquê que a Terra, a humanidade chegou aonde chegou, a origem vem dali, a coisa é antiga, a coisa é longa, a coisa é complexa, tá? E a partir disso, então,
arcanjos e os anjos caídos, né? Porque aí vieram milhares de filhos da luz aqui com uma proposta de cura e que se vincularam a eles também, se rebelaram, os rebeldes, né? Os seres que se rebelaram, né? Então o que ocorre? Eles se voltaram para essa energia de rebeldes, né? E a partir disso, então, eles fizeram essas associações com esses seres negativados, como já mencionei agora há pouco, essas energias involutivas, tá? E essas energias involutivas também foram criando seus impérios, tanto nas realidades paralelas da Terra, nas realidades astrais, nas realidades umbralinas, como na realidade da superfície do planeta Terra, tá? Bom, uma dessas estruturas de poder, né, são todas as estruturas de poder político, econômico, religioso, espiritual, social, educacional, na área da saúde, toda a estrutura praticamente é controlada por essas organizações evolutivas, tá? E todos nós que estamos fisicamente em um corpo físico, aqui nós somos filhos, filhas, almas que viemos para uma evolução espiritual e nós ficamos então aprisionados a esse esquema perverso, tá? Nesse sentido, então, existem milhares e milhares de almas que estão aqui vivendo uma vida, mas elas não são felizes, elas trabalham, elas produzem, elas estudam, elas se dedicam, elas se esforçam, mas percebe-se que a essência delas não é feliz, né? Tudo é muito dificultoso, sabe aquela expressão? Dá um passo para frente, dois para trás, dois para frente, quatro para trás. É assim a vida de praticamente boa parte da humanidade, tá? Bom, e por que isso existe? Por que essa situação existe? Por conta desses processos, desses aprisionamentos que esses seres involutivos criaram, esses impérios, e aprisionaram essas milhares de almas aqui neste mundo. No caso, nós, né? Porque eu também estou aqui encarnada. Bom, mas aí o que está acontecendo? Por exemplo, uma das estruturas que mais gerou aprisionamento nesse mundo foram os falsos deuses, ou os deuses do antigo Egito, tá? Esses falsos deuses, os deuses, né, antigos ali do Egito, eles tinham sim conhecimento espiritual, tecnologia espiritual, tecnologia de todos os setores, e eles sim, eles criavam almas, sim, eles geravam vidas, mas eles geravam vidas com um parâmetro de escravidão total. Eles geravam várias almas, vários filhos, mas esses filhos eram utilizados sob um parâmetro de servidão absoluta a eles. E muitos ainda inseriam, decodificavam nos seus códigos genéticos o medo. Aliás, a essência de uma alma escrava criada por esses seres, ela possui essas características: medo, insegurança, incapacidade, inferioridade, tristezas, mágoas, revoltas, ganância, ciúmes, ambição e tantos outros elementos negativos que formatam uma estrutura psíquica de uma alma criada por uma estrutura negativa, tá? Daí todos esses sentimentos negativos que eu explanei agora há pouco, por eles fazerem parte da estrutura psíquica de boa parte dos seres humanos, então essa estrutura mental, emocional, ela gera uma onda eletromagnética, ela tem um campo de força. E esse campo de força, ele
é um dos principais responsáveis por manter as pessoas presas a esse esquema perverso, tá? E ocorre o seguinte, e vocês não precisam, vamos dizer assim, achar que é só olhar, só prestar um pouquinho de atenção na como é que a vida tá por aí, né, gente? Como é que as coisas estão por aí. É só olhar e você vai ver. Quando um ser ele não tem serventia mais para o sistema, o que ele é? O que é feito desse ser? Ele é simplesmente excluído. Ele simplesmente é abandonado. E é assim que ocorre, tá? Então, esses seres que criaram essa estrutura divina sob uma perspectiva de escravidão, exploração, eles não têm nenhum tipo de amor pela sua criação. Eles criaram para servi-los e também para temê-los, temer a Deus. Temer a Deus vem da energia dos falsos deuses. E Jesus, quando esteve nesse mundo, nos alertou dos falsos deuses e dos falsos profetas que estavam e ainda estão enganando boa parte da humanidade, tá? Bom, e nesse sentido, então, milhares de almas estão envolvidas em pactos, em acordos, em aprisionamentos, em contratos, em associações, em parcerias, né, com seres involutivos. Daí que, mais uma vez, a humanidade, nós seres humanos, boa parte de nós, né, filhos e filhas da luz que estamos nos curando e nos libertando dentro de uma frequência divina de luz, nós temos esses desafios nas nossas vidas para sair desse esquema. E muita gente não consegue sair. E muita gente nem sabe que faz parte de um esquema trevoso nesse sentido. Mas a alma sabe, a essência divina sabe. E esta questão, ela vai ser cada vez mais visível nos próximos tempos, tá? Porque esse esquema de pactos com essas energias involutivas, né, que geram a energia material, a energia financeira, para a manutenção de um esquema, de uma indústria, de uma rede de indústrias que são trevosas, tá? Uma rede de indústria, uma rede de comércio, uma estrutura toda monetária e financeira que tem por aí. Esse esquema, ele gera uma vida material, uma vida financeira que dá condições materiais, mas ela não dá paz, ela não dá harmonia, ela não dá equilíbrio, ela não dá entendimento na família, ela não dá alegria, certo? Pelo contrário, todas as pessoas, se nós prestarmos atenção, né, todas as pessoas de um modo geral, elas possuem dificuldades, elas possuem problemas, elas possuem inúmeras questões desarmônicas nas suas vidas. Hoje, bom, eu não conheço nenhuma, não sei se vocês conhecem, mas eu não conheço nenhum ser humano que possa dizer assim que a sua vida está em equilíbrio, que está em pleno equilíbrio, em plena harmonia, em plena paz. Existem sim pessoas assim, existem. E essas pessoas, elas estão fazendo um outro tipo de movimento da vida que eu já vou explicar para vocês como é que funciona, tá? Bom, então nesse sentido, gente, esse esquema que eu expliquei até agora para vocês, como é que ele surgiu e por que a estrutura humana está assim, ele está levando o ser humano a um colapso mental, um colapso emocional, um colapso espiritual e, por consequência, a um colapso material e financeiro, tá? E este processo, então, de colapso, vamos dizer assim,
ele começou a ser mais intensificado na cura desse planeta, né? Porque aí vocês devem estar se perguntando, bom, muito bem, esses arcanjos viraram as costas para Deus, fizeram esses pactos, essas almas estão presas aí, puxa vida, eu posso fazer parte desse aprisionamento? Sim. E daí o que Deus está fazendo? O que as energias divinas estão fazendo? Por que Deus te deixou chegar nesse ponto? Na verdade, Deus não deixou ninguém chegar nesse ponto. Ocorre que este sistema de vida, ele tem uma lei universal que se chama lei do livre-arbítrio. Então, a partir do momento em que milhares de filhos, milhares de almas voltaram-se para a energia mais da matéria e menos para uma energia espiritual e para o cumprimento de um plano de luz nesse mundo, elas optaram pelas forças negras desse planeta, ok? Só que ocorre é que essas forças involutivas, elas começaram a emanar uma frequência para o cosmos que começou a trazer problemas para outros sistemas de vida, para outros planetas, para outras humanidades que elas não vivem sob a lei do livre-arbítrio. Elas vivem sob as leis divinas superiores e elas vivem sob o comando do seu eu superior. E diante desta realidade, as energias divinas de luz optaram por fazer um processo de intervenção nesse planeta. Há milhares de eras, vamos dizer assim, há muito tempo as consciências divinas estão intervindo aqui nesse planeta, porque assim como tiveram filhos que se voltaram aos anjos caídos, aos arcanjos caídos, e as forças involutivas que eles se aliaram, tiveram muitos filhos que não se aliaram, não se corromperam a essas forças, mas ficaram de igual modo envolvidos nessa frequência, porque as forças os combates que aqui tiveram foram muito delicados, tá, gente? Bom, diante dessa realidade, então sim, houve inúmeras intervenções das consciências divinas nesse planeta, tá? E se não fossem essas intervenções, este sistema de vida aqui na Terra já teria sido destruído há muito tempo, tá, gente? No entanto, essas intervenções divinas de luz para esse resgate das almas inocentes desse processo e dos filhos e das filhas que não se corromperam, esse processo se intensificou mais com a vinda do Mestre Jesus aqui para a Terra. O Mestre Jesus é um dos grandes avatares e uma das grandes consciências divinas que tem seus filhos aqui, perdidos nesse mundo. E ele foi muito claro quando ele disse que ele não descansaria até que a última das suas ovelhas não fosse resgatadas. Quem são as ovelhas, meus anjos? Somos nós, filhos e filhas, que estamos despertando para uma vida de Cristo e em Cristo em nós, para uma vida de paz, de harmonia, de equilíbrio, de verdade, de honestidade, e não aceitando mais viver e conviver sob um esquema extremamente degradante e corrupto, como é esse esquema de vida de grande parte das pessoas que estão habitando este mundo, tá? Bom, e nesse sentido, a partir da vinda dessa grande consciência, desse grande Pai, Mãe, Criador, intensificou-se o resgate do planeta, intensificou-se o resgate das almas. E houve então toda uma reestruturação do chamado projeto Operação Resgate Planetário e Humanitário, tá? E diante disso, então, começou-se, quando Jesus esteve aqui, a partir do momento em que ele foi
crucificado, né? A partir do momento da crucificação dele, essa crucificação, ela representou perante os planos cósmicos como o início de um processo de redenção espiritual neste planeta, tá? Porque quando Jesus esteve aqui, encarnado, todo um preparo, as consciências já sabiam, as consciências suprafísicas sabiam que iria acontecer. Elas tinham consciência que a vinda dele iria desencadear esse processo, mas isso estava já no planejamento, tá? Então, a partir disso, a presença física de Jesus, a partir desse momento, desencadeou, ou como eu falei agora há pouco, uma redenção planetária e humanitária. Uma redenção é uma união perante o cosmos, perante o universo, é uma unificação de todo o universo em prol da libertação da Terra e da humanidade, das forças involutivas, sob as leis divinas superiores, tá? Então criou-se várias consciências do universo, imateriais, imateriais, físicas e não físicas, mas que seguem leis divinas superiores, uniram-se para esta libertação. Interviram de uma maneira e estão intervindo de uma maneira mais intensa nesse planeta, tá? No entanto, essa intervenção, ela está sendo feita sob uma forma extremamente silenciosa, discreta. E a ativação dessa energia de cura e de resgate, ela se faz por intermédio da ativação da chama do Divino Espírito Santo de Deus em nós, da chama crística em nós, e de nós seguirmos os preceitos divinos superiores neste planeta, tá? Bom, de nada adianta, por exemplo, eu fazer as minhas orações e clamar por Deus, e chamar, e fazer as orações do jeito que eu acho que é bom para mim, se eu não tenho uma mudança na minha postura de vida, se eu não trabalho as minhas purificações, as coisas negativas que eu carrego dentro da minha alma. Então não vai ter resgate. O resgate só ocorre em nível de mudança de consciência, que daqui a pouquinho eu já vou falar sobre isso, tá? Então, a partir do momento que Jesus desce para esse planeta e faz esse processo de crucificação, se instaura definitivamente a redenção desse planeta, a cura desse planeta, a libertação desse planeta. E a partir disso, todos os seres humanos que se deixam tocar pela mudança do seu comportamento, por um processo de autocura, de autoconhecimento, de meditação, de oração, de introspecção, e se permitem e entregam o seu livre-arbítrio para o seu eu superior, para que o seu eu superior conduza a sua cura, o seu resgate aqui na Terra, este filho, esta filha, esta alma é um ser na listagem para o resgate, na listagem para a redenção e para a cura e a libertação, tá? E esses processos, eles estão se intensificando cada vez mais, tá? Então, em 1988, iniciou-se um alinhamento mais forte planetário, tá? Vocês sabem que um alinhamento planetário ou conjunções planetárias são frequências de energia sendo emanadas de uma maneira intensa e sucessiva, cumulativamente, raios de cura, raios de libertação da consciência planetária e humanitária. Só que esses raios e essas emanações de cura, elas só chegam para os seres humanos que escolheram trabalhar-se internamente. Aqueles que escolheram silenciar, curar, orar, meditar, se introspectar, entrar para dentro de si e deixar que Deus conduza a sua vida.
aqueles que escolheram se tornar pessoas melhores, mais pacíficas, mais amorosas, mais equilibradas, mais harmônicas, aqueles que escolheram libertar-se dos padrões negativos do passado, aqueles que escolheram se libertar dos pactos negativos do passado com essas energias involutivas, tá? E como que eu sei se eu escolhi isso ou não? Bom, isso está no seu registro de alma. Isso está no seu registro akáshico. Isso está no seu registro de mônada, porque todo ser humano que escolheu fazer isso, ele não escolheu nesta vida. Esta vida ele só está ativando e fortalecendo, mas ele já escolheu há muitas vidas atrás, tá? Ele já escolheu e ele já está se trabalhando, já está se libertando. Então, a partir do momento, isso aqui, ó, já com a vinda do Mestre Jesus, isso já começou a ser trabalhado, tá? Então, a partir disso, amados filhos e filhas, nós todos que estamos aqui, né? Todos nós estamos recebendo fluxos de energia já há inúmeras encarnações para nós podermos nos libertar da consciência da matéria densa, da matéria manipuladora, da matéria exploradora, da matéria que é uma escravidão, como a gente falou agora há pouco, né? E nesse sentido, somente as almas que fizeram esse tipo de escolha é que vão estar, então, sentindo essa frequência de cura mais elevada dentro de si e em si. Aquelas almas que ainda optarem por viverem, escolheram, né, a manter os seus vínculos com os falsos deuses, com os anjos caídos, com os falsos profetas, os falsos gurus e assim por diante, eles vão continuar tendo a sua filosofia espiritual de vida, mas eles continuarão reproduzindo padrões. Eles continuarão, por exemplo, ganhando dinheiro, usufruindo desse dinheiro apenas para fins egóicos, para fim da manutenção de uma estrutura de poder nesse planeta, tá? Eles vão enriquecer, eles vão ter sim os seus bens materiais, financeiros, eles vão se manter sim no poder até um certo tempo, né? Mas eles vão estar vinculados à estrutura negra desse planeta, tá? E aqueles que escolheram então sair desse esquema, então a partir do ano de 2017 e com mais intensidade agora no ano de 2020, está sendo instaurado nesse planeta, ou já foi instaurado nesse planeta, uma avaliação e um julgamento planetário. Através da energia de Saturno, que chegou em 2017, vai permanecer até o ano de 2052. E neste ano, então, chegando também a energia de Plutão, a energia de Capricórnio, sob a regência de Capricórnio, que tanto se falou ali, né? Muitas pessoas falando dessas energias de Plutão, Saturno, alinhamento em Capricórnio, não sei o que, não sei o que. O que é isso na essência, gente? Sob uma visão cósmica, sob uma visão espiritual cósmica, é a avaliação, é o julgamento espiritual que todos nós estamos passando. Nós estamos exatamente vivenciando, agora de 2017 até o 2052, nós vamos vivenciar os últimos, não sei dizer se serão os últimos tempos, mas vivenciaremos tempos difíceis, tempos do Armagedon, que o Armagedon é um termo, né, bíblico, que fala das lutas entre as próprias forças negras, tá? Então esse período ele vai se intensificar, e essa energia de 2017 até 2052 com Saturno, ela veio aqui para fazer uma avaliação, um julgamento, quer dizer, a avaliação já foi feita, tá? Agora
de 2017 a 2052, nós todos vamos então ser redirecionados os nossos caminhos, as nossas vidas, as nossas estruturas de vida serão redirecionadas, tá? Então, é uma grande bênção que nós estamos recebendo, é uma grande libertação, é uma grande misericórdia do cosmos que está nos dando essa oportunidade de nós nos libertarmos de eras de comportamento nosso aprisionados à matéria, tá? Aprisionados à mentira, à falsidade, a enganações, a uma estrutura de vida que ela é falha, gente. Ela é totalmente falha. Olhe para a sua vida, olhe para a vida das pessoas que estão ao seu redor. Você acha realmente que as pessoas, elas são verdadeiras, elas são honestas, elas estão realmente felizes? Olha, prestem atenção e vocês vão perceber com mais atenção, com mais detalhes, a verdadeira essência do que está acontecendo com as pessoas, tá? Não adianta ficar postando fotinha no Instagram, no Face, nas redes sociais, dizendo super feliz, de final de semana feliz, e aí na semana seguinte vir para a sessão terapêutica falando horrores dos seus familiares, né? Falando horrores dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho. Essa é a realidade de grande parte das pessoas. É uma grande falsidade, tá? Então, nós todos estamos passando por um grande alinhamento de cura, mas é um alinhamento dentro de uma frequência da misericórdia, dentro da frequência da compaixão. E esta energia, mais agora de 2020 em diante, né, como eu falei agora há pouco, que as pessoas estão falando a respeito então dessas conjunções planetárias, da vinda de Saturno, de Júpiter, de Plutão e tudo mais, o que eles vão fazer na essência? Essa energia cósmica de cura, na essência vai fazer o que nas nossas vidas? Ela vai destruir o que é falso, destruir o que é mentiroso, destruir o que é falho, destruir o que é contrário a uma lei divina superior. Ela vai destruir na vida de todos aqueles que escolheram fazer um caminho evolutivo de luz nesse planeta. E os demais, o que vão ocorrer com as demais pessoas, o que vai acontecer com as demais pessoas que não escolheram se libertar? Elas permanecerão por mais um período em uma estrutura de poder político, econômico, social, moral e etc., né, por aí. Elas permanecerão ainda por um longo período, né? Esse longo eu não tenho a data, o período preciso para dizer para vocês, mas elas permanecerão ainda. No entanto, nós vamos observar que elas estarão se destruindo entre elas. Uma corporação vai destruir com a outra, uma pessoa vai destruir com a outra, tá? E assim elas vão gerando um processo de uma separação do joio e do trigo. Então esse caos que a gente está vivenciando, ele não é bacana, mas ele é necessário. Ele é necessário perante as leis evolutivas superiores, perante um processo de seleção superior que está na Terra. Porque aí no caos a gente percebe, no caos é mais fácil de visualizar quem são as pessoas que escolhem um caminho de luz e quem são as pessoas que escolhem permanecer na escuridão. Quem permanecer, né, vibrar no confronto, na inveja, no ódio, vai ser gradativamente realinhado para uma outra estrutura de vida. E essas almas, então, após um processo de seleção, que como eu falei agora há pouco, a gente não tem a previsão desta data, de período, isso não se tem nada. Então, após a finalização desse caos, essas almas serão direcionadas para um outro universo, para outros sistemas de vida, onde elas continuarão trilhando a sua evolução no caos, até que elas consigam evoluir
entender, compreender, aceitar que a vida precisa ser vista de outra forma. E esses que escolheram, então, reestruturar o seu caminho dentro de uma vida mais harmônica, dentro das leis divinas superiores. Como que eu faço isso, Mari? Então, por exemplo, se você está passando por transformações, dificuldades nesse momento, parece que a tua vida não se encaixa, parece que as coisas não andam, né? Por que que isso está acontecendo contigo? É porque você, muito provavelmente, é um dos filhos, uma das filhas que escolheram fazer uma transformação na sua consciência. Se libertarem de pactos, acordos, juramentos, aprisionamentos com essas energias involutivas. Porque você é uma alma, é um filho, uma filha do Cristo. Você aceitou receber a decodificação de Deus dentro de você. Então, por isso que você está passando por grandes transformações. E nesse sentido, o que vai acontecer? Então, agora, o ano de 2017, o ano de 2020, né? Nós começamos, é o início de uma reestruturação das nossas vidas, tá? Todos nós vamos passar por uma reestruturação da nossa consciência na matéria. Todos nós vamos precisar sair de um esquema negativo que nós estamos envolvidos há muitas vidas. Por isso que muitos de nós vamos passar por grandes perturbações, por grandes dificuldades, por momentos de sofrimento, por perdas materiais, perdas financeiras, perdas econômicas, perdas de pessoas, tá? Pode ocorrer esse processo que nós vamos ter que concluir ciclos com pessoas nas nossas vidas, tá? Nós vamos ter que rever nossos posicionamentos, os lugares que a gente frequenta, as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Nós vamos ter que fazer uma grande revisão interna da nossa própria forma de viver, da nossa própria forma de pensar. E isso, gente, leva tempo. Isso exige uma grande disciplina, um grande trabalho interno, uma grande motivação, uma grande determinação, perseverança, persistência, foco, humildade, paciência em buscar uma cura interior. E essa cura, ela vai nos alinhar com o nosso eu superior, vai purificar, como eu falei agora há pouco, entregue o processo mais verdadeiro e profundo que nós podemos fazer é entregar o nosso eu superior para o nosso livre-arbítrio para o nosso eu superior, tá? E a partir disso a gente se entrega na vontade divina, na lei divina, na misericórdia divina e inicia um processo de cura e de purificação do passado. E a partir disso, a nossa vida na matéria começa a desestruturar o que é falso, mas começa a se alinhar o que é positivo, tá? O que é verdadeiro na nossa essência. E diante dessa realidade, nós começamos a desenvolver o que a gente chama de dom de alma. O dom de alma verdadeiro vem do nosso alinhamento, da nossa estrutura divina com o nosso eu superior, com uma ideia, um projeto, uma proposta de vida material, financeira, aqui na matéria, que vai desenvolver o bem para as outras pessoas e o bem para nós, o bem para a humanidade, o bem para o planeta, o bem para os animais, o bem para todo o sistema de vida nesse mundo, tá? Isso, em essência, representa também o desenvolvimento da nossa mestria espiritual, de nós sermos mestres do nosso caminho, mestres da nossa evolução, em união e em sintonia com as forças divinas da luz, ok? Bom, gente, essas foram as principais recomendações que eu poderia passar para vocês. Quem tiver interesse, acesse o nosso site institutoonluz.com,
Veja, acompanhe as nossas lives, acompanhem as nossas orientações astrológicas, acompanhem a estrutura de trabalho que a gente montou em sintonia com as forças divinas da luz, para que nós possamos todos nos amparar neste momento de grande cura, grande evolução e grande aprendizado com a luz. E também retornando à nossa essência com a nossa família espiritual, que é um dos grandes propósitos desse trabalho nosso evolutivo, nesse momento, nessa nova estrutura de vida neste planeta. Gratidão a todos. Paz e luz em vossas consciências.